Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui publicamos uma nova história bíblica toda semana, trazendo relatos emocionantes, inspiradores e cheios de fé para fortalecer sua caminhada com Deus. Agora, prepare seu coração, porque hoje chegamos a uma das partes mais emocionantes da vida de Abraão. Uma história de promessas impossíveis, de anjos enviados por Deus, de uma cidade condenada, de uma fuga desesperada, de lágrimas, de despedidas e do nascimento do filho que mudou a história para sempre. A promessa estava prestes a se cumprir. Mas antes disso, o juízo de Deus pisaria sobre Sodoma e Gomorra. O sol queimava fortemente sobre as planícies de Manré. Abraão estava sentado próximo à entrada de sua tenda. Agora ele tinha 99 anos. Seu corpo já carregava as marcas do tempo, mas a promessa ainda permanecia viva em seu coração. Então, algo chamou sua atenção. Ao longe, 3 homens se aproximavam. Abraão levantou-se imediatamente. Havia algo diferente neles, algo impossível de explicar. Uma presença que transmitia autoridade e paz ao mesmo tempo. Ele correu para recebê-los, curvou-se diante deles e insistiu para que descansassem. Mandou trazer água, mandou preparar pão, chamou Sara para ajudar. Ordenou aos servos que preparassem uma refeição especial. Ninguém imaginava quem realmente estava visitando aquele acampamento. Enquanto comiam, um dos visitantes fez uma pergunta inesperada. Onde está Sara, sua esposa? Abraão respondeu, está na tenda. Então veio uma declaração que mudou tudo. No próximo ano voltarei e Sara terá um filho. O silêncio tomou conta do ambiente. Sara ouviu aquelas palavras escondidas atrás da cortina da tenda. Seu coração disparou. Mas logo veio uma reação inesperada. Ela riu. Não uma risada de alegria, mas uma risada de incredulidade. Como aquilo seria possível? Ela era idosa. Seu corpo já não podia gerar filhos. Abraão também era velho. Tudo parecia impossível. Então, o visitante perguntou, por que Sara riu? Existe algo impossível para Deus? Sara ficou assustada. Tentou negar. Mas Deus já conhecia seus pensamentos. Naquele momento, ela compreendeu algo poderoso. Aquele visitante não era um homem comum. Era o próprio Senhor revelando sua vontade. Depois da refeição, os visitantes levantaram-se. Seu olhar estava voltado para uma direção: Sodoma. Então Deus revelou algo impressionante a Abraão. O pecado de Sodoma havia chegado ao limite. A maldade daquela cidade subia continuamente. A violência, a corrupção, a perversidade, tudo havia ultrapassado qualquer limite. O julgamento estava próximo. Abraão sentiu um aperto no coração, porque seu sobrinho ainda estava lá. Então começou uma das conversas mais emocionantes da Bíblia. Senhor, destruirás também os justos, juntamente com os ímpios? Abraão intercedeu. Pediu misericórdia, pediu compaixão, pediu oportunidades, e Deus ouviu cada palavra. Mas a verdade era dura, a cidade estava condenada. Ao cair da noite, os 2 anjos chegaram aos portões de Sodoma. Ló estava sentado ali. Quando os viu, levantou-se imediatamente. Algo dentro dele reconheceu que aqueles visitantes eram especiais. Ele insistiu para que entrassem em sua casa. Preparou uma refeição, ofereceu abrigo, mas naquela mesma noite, algo terrível aconteceu. Homens da cidade cercaram a casa, bateram violentamente a porta, gritavam, exigiam que os visitantes fossem entregues. A perversidade de Sodoma era ainda pior do que Ló imaginava. O medo tomou conta da casa. A situação parecia sem saída. Então os anjos intervieram. Estenderam as mãos, puxaram Ló para dentro e feriram os agressores com cegueira, mesmo cegos. Os homens continuavam tentando encontrar a porta. Era a prova da profunda corrupção daquela cidade. Durante aquela madrugada, os anjos falaram com urgência. Reúna sua família, estamos prestes a destruir esta cidade.
Ló ficou paralisado. Era difícil acreditar. A cidade inteira seria destruída? Ele correu para avisar familiares, tentou alertar conhecidos, mas ninguém acreditou. Alguns riram, outros zombaram, outros ignoraram completamente. Parecia absurdo, mas a destruição estava chegando. Quando o amanhecer começou, os anjos insistiram novamente. Levante-se, agora, não há mais tempo. Ló ainda hesitava. Então aconteceu algo emocionante. Os anjos seguraram sua mão. Seguraram a mão de sua esposa, seguraram as mãos de suas filhas e literalmente os conduziram para fora da cidade. Foi a misericórdia de Deus salvando aquela família. Assim que saíram, receberam uma ordem: fujam, não olhem para trás, não parem, corram para salvar suas vidas. Então começou uma corrida desesperada. Atrás deles, Sodoma ainda parecia normal. As ruas, as casas, os mercados, tudo parecia igual. Mas o julgamento estava chegando. Então o céu mudou, as nuvens escureceram, o vento aumentou e, de repente, fogo começou a cair dos céus. Enxofre, chamas, explosões. A terra tremia, edifícios desabavam, o fogo consumia tudo, os gritos ecoavam pela região. Era uma cena impossível de imaginar. Ló continuava correndo, suas filhas também, mas sua esposa não conseguiu resistir. Seu coração ainda estava preso àquela cidade, à sua antiga vida, àquilo que estava ficando para trás. Então ela olhou, apenas um olhar, um único olhar, e imediatamente foi transformada em uma estátua de sal. Ló ouviu o grito, virou-se e viu sua esposa imóvel para sempre. A dor foi devastadora, mas não havia tempo. A destruição continuava e eles precisavam seguir em frente. Na manhã seguinte, Abraão observava o horizonte. Então viu algo assustador. Uma enorme coluna de fumaça subindo ao céu. Parecia a fumaça de uma fornalha gigante. Sodoma havia desaparecido. A cidade já não existia. Mas Deus havia se lembrado de sua intercessão. Ló estava vivo. A misericórdia triunfou sobre o julgamento. Meses se passaram e algo extraordinário começou a acontecer. Sara percebeu mudanças que pareciam impossíveis. O milagre prometido finalmente estava acontecendo. Ela estava grávida. A notícia espalhou-se rapidamente. Ninguém conseguia acreditar. Uma mulher daquela idade esperando um filho parecia impossível. Mas Deus estava cumprindo sua palavra. Abraão chorou de alegria. Sara chorou de alegria. Décadas de espera finalmente chegavam ao fim. Chegou o grande dia, o dia esperado durante tantos anos, o dia sonhado em incontáveis noites. Sara entrou em trabalho de parto. Abraão caminhava inquieto, orava, esperava. Seu coração parecia não caber dentro do peito. Então, ouviu o som mais esperado de sua vida, o choro de um bebê. Lágrimas escorreram por seu rosto. O filho prometido havia nascido. O impossível havia acontecido. Abraão tomou o menino nos braços, olhou para aquele pequeno rosto e lembrou-se das estrelas. Lembrou-se da promessa. Lembrou-se das noites de dúvida. Lembrou-se das lágrimas. Lembrou-se dos anos de espera. Tudo fazia sentido agora. O menino recebeu o nome de Isaque, que significa ele ri, porque Deus havia transformado a incredulidade em alegria. Sara dizia emocionada: Deus me deu motivo para rir. Todos os que ouvirem esta história rirão comigo. Mas nem todos estavam felizes. Ismael agora era adolescente. Durante uma celebração dedicada a Isaque, Sara observou algo que a incomodou profundamente. Ela viu Ismael zombando, brincando de forma inadequada com o pequeno Isaque. Talvez parecesse algo simples para outros, mas para Sara aquilo tinha um significado muito maior. Ela enxergava um possível conflito futuro, uma ameaça ao filho da promessa. Seu coração ficou perturbado e uma decisão difícil começou a nascer dentro dela. Sara procurou Abraão
e fez um pedido que o devastou: mande Agar e Ismael embora. Abraão ficou profundamente entristecido. Ismael era seu filho, seu primeiro filho. Ele o havia visto nascer, o havia carregado nos braços, o havia ensinado, o havia amado. Como poderia mandá-lo embora? Naquela noite, ele quase não dormiu. O coração estava partido, mas Deus falou com ele, disse que cuidaria de Ismael, que dele também surgiria uma grande nação. Então chegou a manhã da despedida, uma das manhãs mais difíceis da vida de Abraão. Ele preparou pão, preparou água, chamou Agar, chamou Ismael. Ninguém conseguia conter as lágrimas. Abraão abraçou seu filho, talvez demoradamente, talvez tentando guardar aquele momento para sempre. Depois colocou os suprimentos sobre os ombros de Agar e os observou partir, passo após passo, até desaparecerem no horizonte. Foi uma despedida silenciosa, dolorosa, mas cheia da confiança de que Deus continuaria cuidando deles. Um homem que esperou décadas por uma promessa, que viu cidades serem destruídas, que presenciou milagres impossíveis, que segurou nos braços o filho prometido por Deus. Mas sua maior prova de fé ainda não aconteceu. Porque em nossa próxima história, veremos o momento mais emocionante da vida de Abraão. O dia em que Deus pediu aquilo que parecia impossível. O dia em que Abraão teve que levar Isaque ao Monte Moriá. O dia que mudaria para sempre a história da fé. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Nada é impossível para Deus. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque toda semana teremos uma nova história bíblica emocionante para fortalecer sua fé. E a maior prova da vida de Abraão ainda está por vir.